O nome araponga, ele vem do tupi-guarani e quer dizer ave que estala, por causa do som forte que o macho faz, né, no canto do macho. Ela dá assim as batidas dela, é como bater numa bigorna com martelo, né? Ela dá lá 10 batidas assim, daí ela para, depois dali uma meia hora ela começa de novo. Ela tem os intervalos dela lá com o canto dela. Então as arapongas, a gente tem 4 espécies, né, e elas se distribuem nas florestas tropicais da América Central até o leste do Brasil. Então a espécie nossa aqui dessa região do estado de São Paulo, ela tem uma distribuição que vai desde Alagoas até o Rio Grande do Sul e entrando um pouquinho para o interior do país, no Mato Grosso do Sul, chegando até Argentina e Paraguai. Então essa é uma espécie típica da Mata Atlântica, né? As outras ocorrem na floresta amazônica e na floresta da América Central. Então a nossa espécie de araponga, a característica morfológica dela é que o macho é todo branco, com a área em volta dos olhos e na garganta nua, sem penas, né? E de cor verde esmeralda. E a fêmea, ela tem uma coloração bem diferente do macho. Até quem não conhece pode pensar que é espécie diferente, né? Então a fêmea ela tem um padrão geral amarronzado, com riscas mais claras e riscas mais escuras, principalmente na região da barriga da ave, né? E o alto da cabeça é enegrecido. Então o filhotinho, né, também ele vai ter a plumagem parecida com a da fêmea, né? Se ele for macho, ele só vai ganhar aquela plumagem branca depois de 2 ou 3 anos, né? Então, quando ela é nova, ela é bem pardinha, uma cor parda. Daí depois que ela fica aí 1 ano de idade em diante, aí ela começa a ficar branca, daí ela fica branca. É branca e tem o bico dela meio esverdeado. As arapongas, né, como a gente já disse, o que mais característico dela, às vezes as pessoas nem veem, pode ser difícil até de ver, mas ouvem a distância muito grande o som que o macho faz, né? E esse som que o macho faz é para atrair as fêmeas. Então o sistema de reprodução da araponga o macho escolhe alguns lugares na floresta, né, de preferência galhos expostos, e fica cantando para atrair a fêmea. Né? Então, e a fêmea acaba escolhendo entre os machos pela potência do canto, né? Pela frequência com que ele é capaz de emitir o canto. Isso daí é um indicativo para a fêmea da saúde do macho. Então, um macho mais saudável é o macho que canta mais e que canta com mais força. Para identificar ela também no mato, de 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância, você conseguia saber onde ela estava no mato, né? As que ficavam nas árvores, né? Então, quanto à alimentação, a araponga se alimenta principalmente de frutos de tamanho grande, né? Então, são os frutos de palmeiras, frutos de canelas, frutos de plantas da família da pitanga, da jabuticaba. Então, ela costuma engolir o fruto inteiro, né? Ela não tira pedaços do fruto para comer. E quando, na fase de filhote principalmente, por causa da necessidade de proteína, então a araponga ela se alimenta também de insetos e pequenos vertebrados. Então a mãe leva para o filhote insetos grandes como gafanhoto, louva-a-Deus, bicho-pau ou lagartos pequenos, pererecas pequenas. Depois, com o desenvolvimento do animal, né, provavelmente na fase adulta, a dieta é baseada somente em frutos, né? E aí está uma das questões mais importantes, que é o papel ecológico da araponga, né? A araponga é uma das espécies que planta as florestas. Então, como ela se alimenta desses frutos que têm sementes grandes, né? Então, ela regurgita essas sementes, né? E ela pode se alimentar, então, numa árvore e voar com esses frutos no seu trato digestivo, né? E expelir essas sementes bem mais tarde do que ela se alimentou, longe daquela árvore que forneceu aquele fruto. Então ela vai semeando as sementes na floresta. A araponga ela é uma ave capaz de se deslocar a grandes distâncias. Então, para a nossa espécie, a gente não tem muita informação científica, né? Mas para outras espécies, principalmente a espécie da América Central, ela migra muitos quilômetros por ano, né, entre florestas, em busca de alimento. Então, nisso de migrar entre florestas,
A araponga ela é um detetive da paisagem também, né? Ela mostra onde é que estão as conexões entre as florestas, né? Então, por exemplo, uma araponga que utilize a floresta da Estação Ecológica de Angatuba, ela pode, em determinadas épocas do ano, se deslocar até a região da Serra de Paranapiacaba, né? A gente não tem comprovação, mas provavelmente pode acontecer isso, buscando esses frutos. Mas na região de Angatuba, a gente tem fortes indícios que a araponga se reproduza lá. Então, no período reprodutivo dela, que é do meio do ano até janeiro, fevereiro, a gente teve registros tanto de machos cantando como visualização de fêmeas nessa área. Então, ali é uma área importante provavelmente para a reprodução da espécie. E em comparação com outras áreas do interior, você teve uma redução muito drástica das arapongas nas florestas do interior. No primeiro tinha bastante, hoje já não encontra muito mais, não. Muito de vez em quando, assim, aparece uma. Aparece cantando, porque daí dá pra, se ela aparece no mato, lá em cima, um quilômetro mais ou menos, você já fica ligado, né? Fala, apareceu uma araponga lá. Ela fica cantando, canta uns dias aí, depois ela, não sei se ela imigra para outro lugar. Ela ainda é comum nas florestas próximas do litoral, né? Principalmente ao longo das serras costeiras, Serra do Mar, Serra de Paranapiacaba, mas no interior do estado houve uma redução muito drástica da araponga por causa da perda de vegetação, né? Foi a área que foi mais desmatada do estado, e também porque durante muito tempo os machos de araponga eles foram capturados para servir como aves de estimação, né? É meio esquisito, né? Uma ave com uma voz tão forte daquela, mas muitas pessoas tinham araponga em gaiola, né? Na casa era insuportável. Se ficasse por perto era insuportável para aguentar, porque é muito forte, né? Que esse declínio das populações de araponga levou essa espécie a ser considerada internacionalmente ameaçada de extinção. Então é uma espécie que tem proteção internacional, né? Então é uma espécie considerada vulnerável à extinção. Que se as populações não tiverem um bom manejo para serem conservadas, pode ser que num prazo de 100 anos a gente tenha a perda dessa espécie, né? Chum